Aleluias. A paz do Senhor para todos. Amém? Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Sempre, sempre, sempre e sempre. Como João Batista dizia, o importante é que ele cresça e que eu diminua. Tudo é para ele, por ele são todas as coisas. Amém, igreja? Quem é o centro das atenções aqui? Jesus. Por ele, para ele são todas as coisas. Queridos, hoje vou trazer uma mensagem, acredito até que rápida, para que possamos refletir um pouco na nossa vida, no nosso dia a dia. Nada que vocês não conheçam, né? Não tenham ouvido falar, mas algo que nos traz a memória para pararmos e refletirmos um pouco do nosso dia a dia, da nossa vida, como tem sido. E eu até coloquei aqui como o título, Parando para Refletir. O texto que eu quero trazer hoje, como a abertura dessa mensagem, está em Marcos capítulo 16, versículo 16, que diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em algumas versões vai dizer: quem não crer já está condenado. Amém? E o que eu quero trazer hoje, para cada um de nós que estamos aqui hoje, vocês que estão nos assistindo hoje, é uma reflexão sobre este texto, que causa confusão em muitas pessoas e até mesmo conduz pessoas a caminhos errados e muitas das vezes achando que está no caminho certo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus, porque o próprio Jesus ele diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Diante desse texto, muitas pessoas seguem um caminho que muitas das vezes não é o caminho correto que deveria seguir, porque a palavra de Deus diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim conduz à morte. Diante desse versículo, muitas pessoas acreditam que o fato dela crer no Senhor Jesus e o fato dela ser batizada, ela alcançou a salvação e agora em diante ela pode seguir a sua vida do jeito que ela bem entende, do jeito que ela quer, porque ela está apoiada em Marcos 16, que aparentemente garantiu a sua salvação após a sua atitude de crer e ser batizado. E então, após crer e ser batizado, eu estou salvo, porque a palavra me garante isso. E agora eu posso viver a minha vida do jeito que eu bem quiser, porque eu já consegui, através da minha fé e do ato do batismo, a minha salvação. E eu pergunto: será que crer e ser batizado é realmente o suficiente para alcançarmos a salvação? Porque quem fala isso é o próprio Jesus. Ele disse: basta crer e ser batizado,
e vocês serão salvos. Diante desse texto, mais uma vez eu pergunto: será que realmente basta crermos e passarmos pelo batismo, seremos salvos, estaremos salvos? Será que isso é o suficiente? Momento de reflexão, momento que devemos refletir, porque toda a palavra de Deus, ela tem como objetivo meditarmos nela de dia e de noite. Essa mensagem, ela é para nós meditarmos, seguirmos a direção dela, e automaticamente seremos cheios para poder então influenciar outras pessoas. O que muitas pessoas invertem os valores, estudam e meditam naquilo que vão falar para os outros, vão pregar para os outros, e muitas das vezes esquece de si mesmo. Mas a palavra diz que bem-aventurado, né, é o homem que medita nela de dia e de noite. O objetivo da palavra é para que possamos meditar nela de dia e de noite, fazendo sempre uma reflexão da nossa vida, se está de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta. E por isso é uma grande importância, igreja, de meditarmos na sua palavra de dia e de noite, porque em João 11 diz: vós já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, a palavra tem o poder de nos purificar e nos limpar. Por isso há necessidade de meditarmos nela. Conhecereis o que? A verdade, e a verdade vos libertará. E eu te pergunto, como que a verdade te liberta? A verdade, ela é a luz. A palavra é luz, ela te mostra a direção certa. E quando você medita nela, você foge deste versículo que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim conduz à morte. Se você crê em Jesus e foi batizado, saiba que você deu apenas o primeiro passo em direção à salvação eterna. Eu falo isso para todos nós que estamos aqui, né, como uma reflexão, principalmente para vocês que estão assistindo este vídeo, ou que irão assistir esse vídeo, porque há uma confusão muito grande na mente de muita gente em relação, talvez não na sua, mas na mente de muita gente existe uma confusão, achando que a salvação é apenas crer e ser batizado. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então nós vemos aqui que não basta crer e ser batizado, não basta apenas dizer eu creio, eu fui batizado, eu sirvo o Senhor, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ninguém diz Senhor se não crê que Ele realmente é o Senhor. Eu queria pedir que se alguém pudesse me trazer um pouquinho de água, eu agradeço. Se alguém puder ir, a garganta aqui já está falhando. Quem crê e for, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Aí vamos para a parte B do versículo que diz: mas só aquele, vou repetir, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, não adianta ser batizado, mas temos que fazer a vontade do Pai que está no céu. E eu pergunto a você nesta noite: qual é a vontade do Pai? Com certeza, não é apenas crer e ser batizado. Eu vou repetir: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus,
mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai, perfeito. Então eu já entendi que não é somente crer e ser batizado, mas eu tenho que fazer a vontade. Mas que vontade é essa? Será que a vontade não seria somente crer e ser batizado? João 15, versículo 2. Todo ramo, isso já foi falado aqui hoje, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E eu vou repetir. Todo ramo que estando em mim, ele quer dizer aqui, eu vou falar o português, a forma, né, que vocês possam entender. Todo aquele que diz que está em Cristo, mas não dá fruto, ele será cortado e lançado ao fogo. Então a vontade do Pai é que venhamos a dar frutos. Mas que frutos são esses? Há confusão. Há confusão em relação a frutos. Há confusão em relação à salvação. Beleza? Mas há confusão também em relação a frutos. Tem pessoas que acham que estão produzindo os frutos que Deus espera. Há caminho que é um homem, parece direito, mas o fim conduz à morte. Mateus 3:8. Deem fruto digno de arrependimento. Eu vou repetir aqui o texto. A versão diz: dê fruto que mostre o arrependimento. No versículo 10, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aqui nós estamos em Mateus capítulo 3, versículo 8, falando que toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Não basta apenas dar fruto, aqui ele está dizendo que tem que ser bom fruto. Nós acabamos de falar sobre João 15, que diz que todo aquele que está nele, mas não produz fruto, será cortado e lançado no fogo. Jesus fala em Mateus que todo aquele que estiver nele, mas não produz bom fruto, será cortado e lançado ao fogo. Então nós entendemos aqui que não basta dar fruto tem que ser bom. Mas ainda existe muitas das vezes uma confusão. O que será um bom fruto? Que fruto que Deus espera de mim? Qual o fruto que Deus espera de você? Será que você está trilhando um caminho achando que é bom, mas vai se deparar com um caminho de morte? Pois há caminho que ao homem parece correto, mas o fim conduz à morte. Após o batismo, o que o Senhor espera de nós é que venhamos a dar frutos dignos de arrependimento. Perfeito. Perfeito, já entendemos que não basta o batismo, que Deus espera de nós, que venhamos a dar frutos dignos de arrependimento, porque senão seremos cortados. Jesus diz em João 15, versículo 4, que nós não conseguimos dar fruto se Ele não estiver em nós. E Ele é bem claro quando diz: de vocês mesmos não conseguirão dar frutos. Preste atenção. Preste atenção, porque a reflexão aqui nos mostra que nós somos incapazes de nós mesmos de produzirmos frutos. Então, se com a sua própria força, com o seu próprio mérito, você tenta dar frutos, você não vai conseguir produzir o fruto que Deus espera. Não depende de você só. Não depende apenas de você. Não adianta tentar, podemos nos esforçar ao máximo, que não conseguiremos produzir o fruto que Ele espera de nós.
Ele diz no versículo 5: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois, ele repete mais uma vez, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Por isso que há caminho que ao homem parece direito, porque quando a Bíblia fala em dar fruto, porque se não der fruto vai ser cortado e lançado no fogo, a preocupação que ataca as pessoas dizendo, eu tenho que cantar, eu tenho que pregar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que vir para a igreja, eu tenho que ir para a obra, eu tenho que ir para o círculo de oração, eu tenho que fazer tantas coisas, porque se eu não fizer isso, eu serei cortado e lançado ao fogo. Mas sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Que você pode se esforçar ao máximo, que sem Ele você não vai conseguir fazer coisa alguma. Sem Ele nós não conseguiremos produzir fruto. Ele diz bem claro, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto. Muito fruto. O segredo, a preocupação nunca foi de dar fruto para não ser queimado, não ser rejeitado. A preocupação que nós devemos ter é de permanecer nele, e de maneira que ele venha permanecer em nós, porque o fruto será automático. Porque quando nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, não há esforço para produzir os frutos, é algo natural, é algo automático. Então nós temos que nos preocuparmos de estar nele, ele está em nós, é a comunhão nossa com ele, é isso que a igreja deve se preocupar, é isso que as pessoas devem se preocupar. E é por isso que muita gente trabalha como louco, fazendo a obra de Deus, porém não está fazendo a vontade de Deus. Uma coisa é você fazer a obra, e uma outra coisa é fazer a vontade de Deus. Quando você faz a obra de Deus, trabalha como um louco, você apenas tenta produzir algo que não está chegando ao coração de Deus. Um grande exemplo disso é: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Qual é a diferença? Existe o adorador que adora em espírito e em verdade, e existe o adorador que adora de maneira bonita, perfeita, mas não é em espírito e em verdade. Ou seja, um dá fruto, mas esse fruto não é o fruto produzido pelo Espírito de Deus, porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Mas aquele que está nele, cheio do Espírito dele, esse adora em espírito e em verdade, esse dá fruto. Como saber então? Como saber então se ele está em nós? Porque nós acabamos de ver que o segredo é ele estar em nós, e os frutos serão automáticos. Mas então como saber se ele está em nós? Mateus 7,6 diz, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Ter Cristo em nós significa ter o Espírito de Deus em nossas vidas. É ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, significa produzir o fruto do Espírito. Ter Cristo em nós, Deus está em nós, que este é o propósito, este é o chamado para não ser cortado, é produzir frutos. Ele disse, se estiveres em mim, se eu estiver em vós, aí sim vocês darão muitos frutos.
E como saber se Ele está em nós? E eu digo, pelos seus frutos os conhecereis. E então, qual o fruto que eu devo produzir para saber se realmente Ele está em nós? Porque pregar, todo mundo prega. Tem pessoas que não têm comunhão com Deus, não vivem com Deus e prega muito mais do que muita gente que tem vida com Deus, que às vezes a gente dá oportunidade para vir aqui na frente e nem sabe nem falar em uma oportunidade. Qual o fruto então? Qual o fruto então? Porque se eu olho e ele prega uma maravilha, prega muito, Jesus disse, olha, faça tudo o que ele vos ensina, diz sobre os fariseus e hipócritas. Porque tudo que ele ensina, olha, é perfeito, mas não façam nada que eles fazem, porque eles não fazem nada do que ensinam. Então, a pregar bem não significa dar fruto do Espírito. Não significa que Deus está em você. Se você canta muito, não significa que Deus está em você. Quantos cantores que nem temem a Deus e cantam de maneira que nós ficamos admirados. Quantas pessoas que ministram a palavra, às vezes, pessoas choram diante da novela, de uma cena de novela. Como então saber se eu canto, se eu oro, se Deus está dentro de nós? Porque nós entendemos aqui hoje que o objetivo é que Ele venha estar morando dentro de nós. Mas todo mundo diz, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. E eu pergunto nessa noite, uma reflexão, será que Deus habita dentro de você? Será que Deus habita dentro do seu coração? Porque há caminho que ao homem parece direito, mas o fim conduz à morte. E então, qual o fruto que devem produzir aqueles que têm Deus dentro do seu coração? Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor. Mas o fruto do Espírito é amor. Se Ele está dentro de você, se Ele mora dentro de você, Ele produz um fruto chamado amor. O principal fruto que o Espírito de Deus produz dentro do nosso coração chama amor. Lembra dos mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Toda a Bíblia se resume em uma só palavra, diz a própria palavra: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não tem amor dentro do seu coração, você pode ter a certeza de que Deus não habita dentro do seu coração, porque Ele é amor. E quando Ele está dentro de você, está em você, você nele, você vai produzir esse fruto principal, que é amor. Se não estiver produzindo isso, pede socorro e diz: Senhor, tenha compaixão de mim. Muda minha vida, me ajuda, Senhor. Porque como igreja, quando você está passando mal, você vai ao médico e vai ter que identificar o problema. Quando você está com problemas de depressão ou sintomas, você vai lá no médico, é ele que vai identificar: olha, meu amigo, você está em depressão, precisa disso, daquilo.
Então você tem que identificar, porque senão você vai vivendo a sua vida achando que está fazendo a coisa certa, mas não está fazendo a coisa certa, não está no caminho certo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Você tem alegria no seu coração? Tem paz no seu coração? Olha aí, eu estou falando para vocês, estou trazendo hoje uma reflexão para que vocês possam refletir se realmente Deus habita dentro de você, se Ele mora dentro de você. Porque quando Ele está dentro de você, Ele produz fruto, e o fruto diz que é amor e alegria e paz. Como está a sua vida? Ah, mas eu estou passando por problemas, gente, circunstâncias. Nós vemos na Bíblia pessoas passando por problemas terríveis, mas diz a Bíblia que estava em paz e alegria. Paz e alegria. O fruto do Espírito de Deus produz dentro de nós. Pelos seus frutos os conhecereis. A Bíblia diz: se possível for, enganarão a muitos, até mesmo os escolhidos. Sabe por quê? Porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus olha para o coração. E muitas vezes nós estamos olhando a aparência e dizendo é homem e é mulher de Deus. Mas Deus olha para o coração do homem. Mas Ele nos dá a direção, nos ensina para podermos identificarmos se tem Deus ali, se é de Deus, se a mulher é de Deus, se o homem é de Deus, se não é. E Ele fala sobre o que o fruto produz, o Espírito produz dentro de nós. E entre a amor, alegria e paz, Ele diz paciência. Eu sou impaciente. Deus não está dentro de você, produzindo o fruto. Ah, mas eu estou produzindo, isso precisa ser entendido. Eu estou produzindo, o Espírito de Deus produz dentro de mim alegria, paz, mas não produz paciência. Eu quero trazer a reflexão aqui, que não são os frutos do Espírito. O Espírito Santo produz um fruto, diz a palavra, e esse fruto é como se fosse uma tangerina cheia de gomos. É um fruto que produz isso: amor, alegria, paz, paciência. Você é impaciente? É intolerante? Se você é impaciente, intolerante, é um sinal de que o Espírito Santo de Deus não está gerando frutos dentro de você. Cada um tem um temperamento, mas ele transforma, ele muda. Amabilidade, bondade e fidelidade. Fidelidade, amabilidade, mansidão e domínio próprio. Aqui em Gálatas está claramente mostrando o fruto, qual é o fruto que o Espírito de Deus produz dentro de nós. Então, igreja, está dizendo que é mansidão. Você é manso, intolerante. Se você é intolerante, impertinente, saiba de uma coisa: está faltando dentro de você o fruto do Espírito Santo de Deus. Está bem claro dizendo que Ele produz mansidão, Ele produz domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, se eu não tenho domínio próprio, eu não tenho o fruto do Espírito na minha vida. Há caminho que ao homem parece direito, mas está caminhando em direção ao abismo. Eu tenho Deus na minha vida, o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim, e a Bíblia que diz isso, mas não produz fruto digno do Espírito.
E diz ainda: contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões, os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também em Espírito. Ah, mas eu sou assim, eu estou vendo que tudo que está falando aqui, eu estou identificando que realmente eu pratico essas coisas, eu sou dessa forma, então o Espírito Santo de Deus não está dentro de mim. O que eu tenho que fazer? Se esforçar apenas para que Ele habite dentro de você, para que Ele venha morar dentro de você, porque quando Ele mora dentro de nós, acabei de falar, João fala sobre isso, aquele que está em mim e eu nele, é automático, Ele vai começar a gerar mansidão, domínio próprio, amor, Ele vai começar a gerar essas coisas dentro de nós. E são essas coisas que fazem a diferença. São essas coisas que fazem a diferença por onde quer que você vá. São essas coisas que Deus espera dos seus filhos. Que eles produzam frutos dignos de arrependimento. E as demais coisas são apenas consequência daqueles que produzem o fruto digno de arrependimento. Segundo ponto de reflexão, que muitas pessoas entram para a igreja completamente com sua mente, com seus pensamentos completamente distorcidos, porque lhe faltaram com a verdade. E ofereceram algo, esqueceram de mostrar o outro lado da moeda. Mateus 7,7 diz: peçam-lhes e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo, aí eu vou repetir aqui, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Há uma confusão nisso aqui. Há uma confusão muito grande nisso aqui, porque está dizendo, pois todo o que pede, recebe. E há uma confusão até hoje com este versículo. João 14 diz: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Há uma confusão aqui. Há uma confusão. Por isso que tem muita gente pedindo muita coisa. Mas muita coisa a Deus. E o pior, o melhor, não recebe. E com isso, acaba ficando decepcionado com Deus. Decepcionada com Deus. João 14,3 diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Aí tem a chave aqui, para que o Pai seja glorificado no Filho. Vocês estão entendendo? Eu vou ler esse aqui 13 de novo, para que vocês possam entender. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu te pergunto nessa noite, qual é o maior objetivo aqui? Qual é o maior objetivo? É Deus fazer a sua vontade? O maior objetivo, será que é Deus realizar os seus desejos? Eu vou repetir. A parte B do versículo, que ele diz que vai dar tudo o que vocês pedirem.
para que o Pai seja glorificado. O principal objetivo é glorificar o nome de Deus. Preste atenção, Ele fará tudo o que nós pedimos com um objetivo. Qual? O Pai ser glorificado através do seu, do meu e do pedido de vocês. Tem que ter propósito. Tudo na vida tem propósito. João 9:1, ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: não, nem ele nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse através da vida dele. Calma aí. A cura, qual é o objetivo da cura daquele cego? Disse Jesus, eu vou repetir: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus seja manifestada na vida dele. Em outras versões diz: para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida dele. Qual é o maior objetivo? Por que Jesus curou o cego de nascença? Quantas pessoas nasceram cegos, estão cegos até hoje? Na vida tem um objetivo, tem um propósito maior do que você, tem um propósito maior do que eu. Sempre tem um propósito maior. Qual o objetivo da cura daquele homem? O principal é para que o nome de Deus fosse, através da cura dele, glorificado. Preste atenção. Vocês que oram a Deus, vocês que têm desejo no coração, vocês que estão pedindo algo a Deus, se vocês quiserem que Deus abençoe vocês com o pedido de vocês, vocês têm que ter em mente que tem que ter um objetivo maior do que vocês. O objetivo maior do que eu é que através daquilo que você está pedindo a Deus, do que eu estou pedindo a Deus, o nome dele venha a ser exaltado e glorificado. É um propósito maior. Um outro exemplo está em Lucas 5:24. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pega a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele levantou na frente deles, pegou a sua maca que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus. Vocês estão entendendo? Quando fica muito focada em você, autocomiseração, eu sou tadinho, o mundo circula ao meu redor, do meu desejo, a minha vontade. Se você está muito longe, distante do querer de Deus, você está muito fora do foco. Quando muitos louvores falam, quando muitas coisas, as pessoas às vezes pegam um versículo que fala sobre Deus vai me exaltar, forma de expressão quer dizer assim: Deus vai exaltar o nome dele através da sua vida. É importante que ele cresça e que eu diminua. Os discípulos foram perseguidos. Estevão morreu apedrejado, foi morto apedrejado. E aí? Paulo e Silas estavam na prisão, oraram a Deus, cantaram louvores, as cadeias, tudo, o chão tremeu, as cadeias se abriram, foram
libertos, mas depois morreram. E por que não foram libertos? Deus livrou agora, mas não livrou depois. Objetivo, propósito. Vocês estão entendendo? Que em tudo tem que ter um propósito maior. Ah, mas quando eles estavam ali, todo mundo orando por eles, Deus fez o milagre, abriu as cadeias. Mas existia um propósito maior nisso. Como morreram depois? Estevão foi apedrejado. Dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pediu para ser crucificado. Atos dos Apóstolos 9:36. Mais uma vez vemos um milagre em relação ao paralítico, com o objetivo de glorificar o nome de Deus. Atos dos Apóstolos 9:36 diz: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego Dorcas, quer dizer Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras, dar esmolas. Ela era uma pessoa excelente, ela praticava boas obras, dava esmolas. Naqueles dias ficou doente e morreu. Ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior, diz a palavra. Diz a palavra que Pedro orou por ela e ela ressuscitou. E no versículo 42, e este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Gente, todo dia morre gente boa, caridosa, pessoas que não fazem mal, pelo contrário, fazem bem. E eu te pergunto, será que todo dia é ressuscitado a ressurreição todos os dias? Vocês acham que Deus ressuscitou ela porque ela fazia boas obras? Ou porque as pessoas que estavam sofrendo com a morte dela? Quantas pessoas boas morrem, quantas estão chorando neste momento pela morte dos seus familiares, seus queridos? O milagre não tem como objetivo mudar o curso natural das coisas, e sim glorificar o nome de Deus. Quem lembra de Jó? Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E ele diz: esta enfermidade não é para morte, mas é para que o Pai seja já glorificado através dela. Olha só o objetivo. O objetivo maior não é porque Jesus amava Marta e a Maria, gente. Não é porque Jesus amava Marta e a Maria. Jesus amou o mundo, que morreu pelo mundo. Jesus nos ama, Deus ama a humanidade. O objetivo maior não é porque ele amava ela, mas existiu um objetivo maior nisso aqui. Além dele amar, ele diz: esta enfermidade não é para a morte, mas tem como objetivo glorificar o nome de Deus. Quantas pessoas como Ana não podem ter filho e sente tristeza e envergonhada? Quantas mulheres se sentem envergonhadas porque não conseguem dar à luz, não conseguem ter filho? 1 Samuel 1,11 diz: e fez ela um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Olha só, ela tinha um desejo no coração, como tem milhares e milhares de mulheres com esse mesmo desejo orando.
Mas ela fez um propósito, ela insistiu. O objetivo maior não é que Ana tivesse um filho, olha o objetivo maior. E ela teve um filho após fazer um propósito, e eu darei ele ao Senhor por todos os dias da sua vida. E Samuel foi o profeta de Israel. Um objetivo maior. Há sempre um objetivo maior. Estou falando isso porque às vezes você vai se frustrar, você vai ficar decepcionado, porque está pedindo e não acontece. João 14:13, e assim seja, o que for que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. Repito, a fim de que o Pai seja glorificado. 1 João 5,14, e esta é a segurança que temos com Ele, que se fizermos qualquer pedido de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouvirá. Vocês estão entendendo? Estão muito focados, Deus vai me exaltar, Deus vai te exaltar, Deus vai exaltar o nome dEle na sua vida. Claro, você terá que subir para isso. Se nós somos luz do mundo, as pessoas vão nos ver. E para finalizar a mensagem de hoje, eu deixo Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Porque o que vocês pedem é somente pensando em vocês. Uma reflexão hoje para nossas vidas. Primeira reflexão: não se preocupe em se esforçar o máximo para produzir fruto, porque Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então se preocupe em permanecer no seu querer e na sua vontade, para que automaticamente, ao Ele habitar dentro do seu coração, você produza os frutos que Ele espera de você. O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus olha para o coração, e Ele nos mostra que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele produz o fruto do Espírito que eu acabei de falar. E você que anda pedindo algo a Deus, peça que Deus possa te direcionar, para que você não fique decepcionado, decepcionada, e para que o seu pedido, e eu repito o que a palavra diz: se pedirmos alguma coisa a Ele, de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele fará. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Uma palavra de reflexão. Amém? Para as nossas vidas, para vocês que estão nos ouvindo hoje. Que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de todos vocês. Amém? Quero orar pela vida de vocês agora. Se coloquem de pé neste momento. Deus, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer, ó Deus, do profundo do meu coração. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui, cada um, ó Deus, que está assistindo neste momento, este vídeo, que o Senhor possa, Senhor, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, dar entendimento à luz da Tua palavra, direcionando, Senhor, os Teus filhos, no Teu querer e na Tua vontade. Que cada oração, que cada pedido, ó Deus, ao sair, Senhor, dos seus corações, saia na direção do Teu Santo Espírito, ó Deus. É o que eu te peço nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grandioso e eterno amor de Deus e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos aqui, e todos digam: eu amo vocês. Dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite.